Bom dia, bom sábado de UIC. Muito bem, nós vamos começar agora, neste exato momento, a Escola Sabatina, o programa que vai começar agora. E nós estamos muito felizes, a gente sempre começa cantando, fazendo música, em louvor ao Senhor. Então, se você está em pé, senta. Se você está sentado, sorri. E se você está aqui, é para cantar, amém? É só quem acredita no poder de Jesus que vai cantar essa música, tá? Quem não acredita vai ficar com vergonha e vai cantar junto também. É brincadeira. Vamos lá, pessoal. 173, que prazer é ser de Cristo, com Enzo. Vamos cantar em pé, pessoal? Vamos lá. Que prazer é ser de Cristo. Que prazer é ser de Cristo. Aceitar os seus ensinos, suas bênçãos desfrutar. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que bênção crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, solta a sua voz, vai lá. Amém. Bom dia de UIC Brasil! Feliz sábado! Creio que todos estão bem, né? Que bom que você veio aqui a este evento. Que bom que você, por algum motivo, não pôde vir, mas está nos acompanhando de casa. E se você que está chegando possa se acomodar e seja muito bem-vindo também. Você que tem algum lugar vago aí, permita com que os irmãos que estão chegando possam se acomodar também. E neste momento, eu gostaria de convidar os irmãos para que possam se colocar de joelho, para que possamos fazer uma oração para iniciar a nossa escola sabatina. Oremos. Santo e eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar com vida e saúde neste momento. Obrigado porque o Senhor permitiu com que nós temos ainda liberdade de aprender mais sobre a Tua Palavra, e que ao abrirmos a lição, ao abrirmos a Tua Palavra, possamos aprender, e que o Senhor continue enviando o Teu Santo Espírito para iluminar os nossos pensamentos e possam estar voltados para Ti neste momento.
E desde já, é isso que nós te pedimos e agradecemos, não pelos nossos méritos, mas os de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, me chamo Josué. Queria contar um pouco da minha história para vocês. Pera aí. Segura o vídeo aí. Um feliz sábado a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelas pessoas que oraram por mim, pessoas que foram lá no nosso quarto, comigo, com a minha esposa. Teve um irmão que foi lá e até me ungiu, para a honra e glória de Deus. Foi uma benção. Eu faço parte da GYC, e a GYC não é só um congresso. Talvez a maioria das pessoas que aqui estão nos conheça pelos congressos que realizamos uma vez por ano, em algumas ocasiões 2 vezes ao ano. Mas nós também trabalhamos durante todo o ano com semanas evangelísticas, com feiras de saúde, visitações em hospitais, asilos, clínicas de recuperação. O meu nome é Daniel Costa e eu tenho um testemunho, alguns aqui já conhecem, eu vou contar hoje à tarde também, vou estar na roda aí da G12, e eu tive uma experiência, infelizmente, com o mundo das drogas. E graças a Deus, ano que vem, para a honra e glória de Jesus Cristo, vai se fazer 10 anos que eu não uso nenhuma droga. E dentro dessas viagens e semanas de orações que nós temos pregado, algumas pessoas aceitadas a Jesus, têm se batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu gostaria de trazer um testemunho muito especial de um irmão que eu conheci ali na Baixada Santista, em uma clínica que nós visitamos, e eu peço a sua atenção, peço a sua reverência na casa de Deus, para nós ouvirmos o que o Evangelho pode fazer no coração e na vida de uma pessoa. Por bondade, irmão, pode pôr o vídeo. Boa noite, me chamo Josué. Queria contar um pouco da minha história para vocês. Ela começou praticamente há mais ou menos 1 ano atrás, quando eu me lembro muito bem, no dia 18 de maio de 2023, eu atentei contra a minha vida. Era um sábado de noite e eu não tinha mais prazer em viver, eu não tinha expectativa nenhuma de vida, né? Já faziam 25 anos que eu era envolvido com álcool, drogas e todo tipo de coisas ruins, né? E após algumas temporadas internadas em clínicas, principalmente clínicas evangélicas, adventistas, eu fui conhecendo a palavra e isso ia me trazendo desespero, porque eu não conseguia mudar, eu não tinha perspectiva. Então, no dia 18 de maio do ano passado, eu atentei contra a minha vida. Deus colocou a mão dele poderosamente sobre mim e eu acabei indo para uma outra clínica para me recuperar dessa tentativa, né, no caso. E lá eu fui reconhecendo, né, o propósito de Deus para mim, e conheci pessoas maravilhosas. E eu tinha um certo receio da igreja em si, porque eu já tinha visto uma parte feia, né, da igreja, e eu não queria, eu tinha receio, eu tinha medo de congregar. Então foi quando me apresentaram missões, né, sobre ser missionário, e eu gostei da ideia, eu senti no coração que era isso que eu tinha que fazer. E eu fui orando, e 1 semana após eu me rebatizar, né, novamente, eu conheci um casal que eu estava pedindo a Deus, não um casal, mas eu pedindo a Deus para que ele me mostrasse o meu caminho, né? E então eu conheci o Daniel e a Thalita, onde eu estava internado. Fazia 1 mês já que eu estava batizado, e o Daniel contou um pouco da história dele para mim, e eu falei, é a resposta de Deus para mim, né? E aí, assim que terminou a palestra dele lá onde a gente estava, todos os meninos lá da clínica, e eu puxei ele de canto e perguntei se ele não tinha um lugar para me indicar, né? E aí ele falou do La Esperança e do Quebrada Leão na Bolívia. E aí eu comecei uma jornada extremamente épica para conseguir entrar em contato com essas pessoas, porque a gente não podia usar celular na clínica, né?
Então, de certa forma, eu até tive que quebrar algumas regras para conseguir um celular e mandar os e-mails, tudo. E finalmente eu consegui entrar em contato, que é onde eu estou aqui agora. E eu fiz o curso de missionário, né, de 6 meses. Agora, graças a Deus, fui convocado aqui para continuar ajudando na obra. A obra missionária tem suas dificuldades, mas é onde que eu me descobri. Eu tenho me descoberto e tenho estado próximo de Deus. Tem dias difíceis e tem dias maravilhosos. A maioria são maravilhosos, né? Mas é isso. É um pouco da minha história, como Deus me resgatou. E quem quiser conhecer mais, conversar, estou disponível. Pode perguntar para o Daniel, meu contato, pedir. Eu tenho prazer em contar um pouco da minha história e o que é viver num ministério como esse, ou aqui no da Esperança, como a gente vive aqui, né? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu gostaria de chamar o Josué aqui. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Bom sábado a todos. E nós gostaríamos de saber, Josué, como que é a sua vida lá no Ministério do Lei Esperança do Brasil. Que você contasse para nós um pouquinho o que você tem aprendido lá, o que isso tem feito na sua vida. A palavra é sua. Obrigado. É complicado estar aqui na frente, eu confesso que estou bem nervoso, e eu não costumo ficar nervoso, né? Mas a vida no ministério lá, como eu disse no vídeo aqui, ela tem me transformado de maneiras que eu nem reconheço às vezes, né? Eu já disse ali que tem os seus momentos difíceis, né? Não é fácil viver num ministério. A gente tem nossas lutas, nossas batalhas, mas a maioria delas, quando Cristo está junto, é uma vitória que dá tanto prazer que só vivendo isso vocês podem saber, né? E, como eu falei, eu me formei agora no curso médico missionário, né? Esse lifestyle, a gente aprende sobre como ter a mudança de vida, né? Desde o evangelho, desde de terapias naturais, tudo. Lá é bem completo. Agricultura. E eu tenho a oportunidade, a partir dessa semana, eu vou voltar para São Paulo, passar uma semana lá. E eu vou poder já colocar em prática tudo isso que eu aprendi, né? Eu vou retornar lá na clínica onde eu encontrei o Daniel, e eu vou poder estar levando as terapias, estar levando a palavra, mostrar para eles que é possível uma mudança, né? Como eu disse, foi muito tempo envolvido no mundo, né? Eu estava jogado no mundo mesmo. E agora Cristo me resgatou. E mais uma vez, quem quiser conversar, quiser saber como que é viver no ministério, ou até mais um pouco da minha história, sempre tem alguém que conhece alguém que passa por esse problema, né? Eu estarei de braços abertos para poder conversar, se possível ajudar, dar uma luz, um caminho, tá bom? Um bom sábado a todos e aproveite aí o congresso. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração com você, Jesus. Amém. Os irmãos podem permanecer como estão, nós vamos nos ajoelhar aqui à frente. Amado Deus, soberano do universo, louvado, exaltado, magnificado seja o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela obra que está sendo realizada na vida do Josué. Nós sabemos, ó Santo Deus, que Satanás atentou contra a vida dele, mas Emanuel, Deus conosco, o resgatou e o colocou sobre a rocha eterna. Abençoe cada congressista, cada mensagem, cada testemunho, que possa mudar a nossa vida, impactar a nossa mente e nos habilitar a pregar a justiça de Cristo por onde quer que nós estejamos. Pedimos todas essas graças no nome santo e amado de Cristo Jesus oramos. Amém.
Feliz sábado! Agora a gente vai começar um momento muito especial, que é o momento da escola sabatina. Você sabia que tem um texto do Espírito de Profecia que diz que a escola sabatina é um dos meios mais eficazes de evangelização? E agora, para a gente começar esse momento, vamos ter um vídeo muito especial passando aqui atrás para vocês. Pessoal, queremos convidar vocês para todas as semanas assistirem ao nosso Conde UIC, o comentário da lição dos jovens da DUIC. Está no nosso canal do YouTube, @DUIC Brasil. Então aproveita, assista, compartilha. Toda semana sai lá a lição dos jovens. E para a gente começar, vamos antes fazer uma oração? Pai querido, obrigado por esse momento tão especial, onde vamos poder estar aqui estudando a sua palavra, conversando sobre temas edificantes e principalmente sobre Jesus Cristo. Obrigado por esse congresso tão especial, onde encontramos pessoas buscando mais a Ti também. E que nesse momento o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Santo Espírito, como uma chuva serôdia. Em nome de Cristo Jesus, venha nos usar nesse momento para que nossos corações sejam transformados por Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui na lição número 5, certo? Que tem o título Persistentes na Oração, a lição dos jovens, e tem como texto-chave o Lucas capítulo 11, a partir do verso 1. Queria começar lendo esse texto com vocês. É um texto sensacional, onde Cristo, ele ensina a orar. E diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. E Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada a lhe oferecer. E se outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Agora os últimos versos. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Queria começar aqui com um panorama geral do que vocês enxergam desse texto, principalmente nos primeiros versos, onde diz que Jesus estava orando em certo lugar. O que a gente pode aprender a partir disso? Olha, eu achei bem interessante a lição dessa semana, porque, primeiro, faz a gente entender Jesus como nosso modelo. E eu acho incrível como Deus, ele providencia todas as coisas, nada acontece por coincidência. Então, quando eu fui estudando a lição, eu falei, gente, tem tudo a ver com o tema do congresso, Cristo, justiça nossa. Por quê? A partir do momento em que a gente vê Cristo como modelo, a gente percebe aqui que é o caráter de Jesus que está em jogo durante todo momento. A lição, um mega spoiler, peço desculpa, mas assim, a lição está falando sobre oração, mas eu pude compreender que não é só sobre a oração e tudo mais, mas é sobre Cristo. É por meio de Cristo que a gente faz a oração e que ela chega aos céus. Eu sei que eu peguei um pouquinho da parte, mas assim, o que eu acho que é muito interessante é entender o caráter de Deus. Então eu compreendo quem Cristo é e eu entendo a minha necessidade, porque se até o próprio Cristo orava e era Cristo, quem sou eu, então, para não orar? E aí entra aquela questão que a gente vai conversar aqui. Agora eu não vou dar spoiler, eu vou deixar para ficar com gostinho de quero mais.
a questão de que, como que a oração ela funciona então? Por que que Deus fala que a gente pode orar a Ele como Pai? E é incrível entender todas essas coisas. E quando a gente entende isso, aí sim a gente está apto para poder fazer uma oração, não no sentido que vai trazer os nossos méritos, mas reconhecer quem Cristo é. E esse é o tema do nosso congresso também. É interessante a gente observar que nesses primeiros versos aqui, diz que Jesus estava orando, certo? E quando acabou, ele disse aos seus discípulos. Bom, sobre essa lição, se você quiser ter mais detalhes, depois você pode até verificar no capítulo, creio que é o capítulo 12 do Parábolas de Jesus, que ele vai dar uma lupa assim, muito grande a respeito do que a lição dessa semana está tratando, certo? E aí diz que Jesus estava orando, né, a White ela vai comentando a respeito disso, e diz que Jesus estava orando e os discípulos chegaram perto dele e diz que Jesus estava orando em voz alta. Só que Jesus deu como se os discípulos não estivessem ali e continuou orando em voz alta. Até que ele virou para os discípulos no final da oração e os discípulos perguntaram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele repete uma oração que ele já tinha feito lá atrás. No Sermão da Montanha ele tinha feito uma oração, a oração do Pai Nosso. E nesse momento ele repete essa mesma oração do Pai Nosso para os discípulos. Mas, assim, ele já tinha falado essa oração. Então, o que Jesus queria ensinar com o meio disso? E aí Jesus ele vem e ele vai ampliar um pouco mais a oração do Pai Nosso. Ele vai ampliar um pouco mais a forma como a gente deve orar a Deus, certo? E é muito interessante como ele vai ampliar isso. Mas é tão abrangente a lição dessa semana que se a gente fosse se deter só nos primeiros 4 versos, que é sobre a oração ali do Pai Nosso, a gente já ia tomar todo o período aqui muito mais, porque é uma oração muito com princípios muito bem estabelecidos e muito válidos para os nossos dias hoje. Então, eu creio que essa parte da lição, essa lição, ela foi muito importante e, como a Lisa já falou, tem muito a ver com o congresso, muito, muito a ver com esse congresso, porque é através da oração que você se entrega a Jesus, é através da oração através da oração que você vai ter comunhão com Deus, e Ele vai te iluminar, você vai entender onde você deposita o seu orgulho e recebe a justiça de Cristo, é através da oração. Então, para mim, é um ponto fundamental e foi realmente providencial a lição dessa semana estar falando sobre oração. Até complementando uma coisa que o Tuti falou, que eu acho que vale muito a pena, quem depois tiver disponibilidade de realmente ver a oração do Pai Nosso e compreender cada palavra, assim, degustar, sabe? Porque a gente consegue ter uma compreensão de Deus tão linda, tão especial, da relação que Ele quer ter com a gente. Então, assim, você já sabe, eu sou da opinião de que coisa boa deve ser compartilhada. Então, estou compartilhando e depois compartilho para os seus amigos também, tá bom? Uma coisa bem interessante que eu gosto aqui desse exemplo de Jesus. Jesus, ele foi e é o nosso exemplo em todas as coisas. Jesus, ele nunca nos pediu nada que ele não tenha vivido ou que ele tenha feito, né? E a gente vê em todos os momentos, nesses relatos bíblicos, né? Nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João. E o mais interessante que eu acho da oração, para mim é uma grande dificuldade eu fazer igual a Jesus, ter esse momento de oração secreta. Porque a gente está sempre o tempo todo ocupado com alguma coisa, né? Ou com a família, ou com o celular, ou com o trabalho, ou com alguma coisa fora. E Jesus, ele sempre tinha esse cantinho secreto dele de momento de comunhão com o Pai. E eu confesso que, para mim, essa ainda é a minha maior dificuldade, de ter esse momento de oração secreta com Deus e você passar tempo de qualidade. E esse exemplo de oração de Jesus, para mim, de forma muito clara, demonstra a total, completa dependência que Jesus tinha do Pai. E por que muitas vezes nós não temos isso, né? Porque a gente sempre está o tempo todo ocupado, com a cabeça a mil, né? E a gente não sente, aí a gente começa a sentir aquele vazio. E às vezes chega no final do dia, vem aquela sensação, nossa, eu passei o dia todo e não falei com Deus. E só fiz aquelas orações mecânicas, né? De quando a gente acorda, de quando a gente vai comer, fazer a refeição. E aí chega no final do dia e você fala, nossa, eu passei o dia inteiro sem falar com Deus. Vem aquele vazio, né? Então, realmente, como a Elisa falou, foi um momento muito oportuno isso para mim da lição. E uma coisa que o Daniel sempre fala nas pregações. Gente, a gente pode estudar sobre oração, a gente pode pregar sobre oração, a gente pode fazer um seminário aqui sobre oração, colocar camiseta sobre oração. Mas o que de fato vai mudar a nossa vida é se a gente orar.
é isso que vai mudar de fato a nossa vida. E a gente vai ver realmente, como diz no Caminho a Cristo, né, as portas dos celeiros de Deus abrindo sobre nós. Então, eu acho isso assim de forma muito profunda, e eu tenho orado a Deus, pedindo para que Deus me ajude nessa minha dificuldade de ter esses momentos de hora secreta, que isso constrangia os discípulos. Muitas das vezes, quando eles iam atrás de Jesus, eles sempre achavam Jesus no momento secreto de oração. E eles ouviam as orações que Jesus, aquele momento dele abrindo o coração dele a Deus, e isso constrangia o coração dos discípulos, né? Então, isso para mim é uma lição tremenda. E algo muito importante que eu tenho aprendido há mais ou menos 2 anos é que Jesus aqui ele ensina princípios. Ele não ensina uma oração para a gente estar usando como vãs repetições, né? Ele fala lá em Mateus, né? E quando orardes, não useis de vãs repetições. Às vezes a gente não ora repetindo, né? Senhor, muito obrigado. Mas a gente entra em um formalismo, às vezes a correria do dia a dia, de estudos, trabalho, a rotina, faz com que a gente se achegue a Deus e a gente não percebe, mas a gente está sendo formal. E aí eu penso, nossa, eu vou orar agora, o que Deus vai pensar de mim? Agora eu vim, estava conversando com fulano, eu ajoelho e não oro. Não, eu vou orar. Senhor, obrigado, estou cansado. E a gente faz disso uma rotina, uma oração superficial. Mas aqui Jesus ele nos ensina que existem princípios. E no livro Parábolas de Jesus, quem quiser aprofundar, fala sobre cada princípio, o que significa, né? E aqui, não, vamos avançar, senão a gente vai entrar nos outros pontos. É isso. Jesus ele nos ensina princípios. Bom, tem um texto que está no livro Oração, é um compilado, mas também está no Caminho a Cristo, que fala o seguinte: Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão nas nossas fraquezas. Tentado em todas as coisas como nós, mas sendo aquele que não tinha pecado, a sua natureza recuava perante o mal. Ele suportou lutas e torturas de alma no mundo de pecado. A sua humanidade tornou a oração numa necessidade e num privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o seu Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentiu a necessidade de oração, quanto mais deveriam os mortais fracos e pecadores sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. Aqui eu queria destacar alguns pontos nesse texto que eu li com vocês, porque fala que ele é o nosso exemplo, depois fala que ele é o nosso irmão, e se ele sentiu a necessidade de orar, quanto mais nós precisamos orar. Por que isso é importante? Jesus ele conta logo abaixo uma parábola aonde uma pessoa recebe um amigo em casa. Mas ele não tinha pão, ele não tinha o que dar para esse amigo. Então, ele precisa ir ao seu vizinho para pedir a ele, aquele que tinha o pão, para poder entregar ao seu amigo. Da mesma forma, Ellen White coloca isso no livro Parábolas também, que nós precisamos, para poder pregar o evangelho às outras pessoas, primeiro, buscar o pão com o nosso irmão mais velho. Sabe, Jesus, ele, antes de pregar o evangelho, ele ia nos lugares solitários para orar, pedir a mensagem do Pai para poder transmitir às outras pessoas. E ele, sendo o nosso exemplo, nós também precisamos ir até ele, pedir o pão para levar ao nosso amigo, ao nosso vizinho. Então a gente já entra no próximo ponto da lição, que é como a oração pode nos transformar de uma maneira prática. Pode falar. Rapidinho, só essa questão do Pai Nosso, né? Que eu fiquei meditando nisso também, e tem relação com isso, né, da gente pedir ajuda na nossa necessidade, é porque muitas das vezes eu vivia assim, antes de me tornar adventista, eu cria em Deus, mas eu via sempre Deus como algo muito longe de mim, muito distante. E eu vejo aqui quando Jesus fala ele mostra essa relação dele com Deus, e ele fala, o Pai Nosso, ele traz Deus para perto de nós, né? E acho que isso também faz com que isso desperte esse interesse em nós na oração. Como diz na Bíblia, né? Deus, ele está acima, né? Ele está ali assentado no trono de Safira, mas ele também está nos nossos corações. Ele está presente aqui com a gente. Então, a gente trazer também Deus para perto, Deus está aqui comigo, e fazer essa relação tão íntima de Deus como um pai, realmente, né? Não como Deus tão distante de mim, não. Deus não está distante de mim, tá? Quando eu me afasto.
Mas Deus, ele está aqui comigo e eu posso ter essa íntima relação com ele a ponto de chamá-lo de pai. Então, isso também traz uma diferença na nossa relação com Deus nesse momento da oração. E torna isso realmente a nossa necessidade, a nossa real dependência dele. E eu entendi que era isso que ele queria mostrar ali para os discípulos, né? Sim. Uma coisa interessante, um testemunho muito, que assim, para mim foi muito impactante. Eu sei que tem muitos filhos aqui que foram criados com mãe solteira ou com pai solteiro, né? Eu sou um exemplo disso. E um dia eu comecei a me dar conta que esse fato, né, de não ter crescido com a figura masculina, isso afeta muito, tanto a vida do menino quanto da menina. E estudando a Bíblia, né, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu comecei a sentir essa falta. Falava, nossa, e eu olhava ali as famílias e sempre tinha um amigo meu tinha algum problema, eu vou pedir conselhos para o meu pai. E aí o outro, não, eu preciso de fazer tal coisa, meu pai sabe o que fazer. E aí ia lá para o pai e eu olhava para mim e falava, nossa, para onde eu vou? E estudando esses princípios, tem um texto, eu não me lembro onde está, mas que diz que quando nós vamos a Deus e o chamamos de Pai, isso soa-lhe aos ouvidos como uma música, né? E aí Deus impressionou meu coração e eu fui clamar, Senhor, e eu tenho necessidade disso, conselho, e eu não tenho essa instrução. Senhor, o que é que eu faço? Eu preciso tomar decisões importantes na minha vida e eu não tive essa referência. De onde eu vou tirar isso? E o Espírito Santo falou, eu sou o seu pai. Naquele Amém. momento eu me desabei em lágrimas e eu recebi o conforto, um bálsamo de saber que eu não tive um pai terrestre, mas o Pai Celestial estava ali ao meu lado. O melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. O melhor pai do universo. Conselhos, orientação, consolo, tudo provém dele. A gente só precisa reconhecer isso. Eu acho muito interessante, porque vejam, o Gui falou aqui, a Thali, aqui o Igor também, a necessidade que eu e você temos de conhecer ao nosso Deus. Porque se eu não conhecer a Ele, não tem como eu compartilhar sobre Ele. Veja, deixa eu te falar, gente, o Gui é muito gente boa. Mas se eu falar pra você e você não tiver a compreensão, você fala assim, a Elisa falou que o Gui é legal, mas eu não sei. O Gui é legal, tá? Só pra ninguém ter dúvida. Mas assim, a questão é, com Deus não é diferente, a gente não pode terceirizar. O pastor Adolfo falou aqui no primeiro dia, e eu achei que isso é fundamental. A nossa geração, cada um que está aqui, jovem internamente, jovem externamente, nós somos chamados para viver coerentemente hoje essa verdade. E olha que coisa mais linda! Deus, Ele deseja que a gente o chame de Pai. Ele não fez tudo o que fez para a gente não chamar e não trazer Ele para perto da gente. Ele ama você, Ele me ama. Essa é a maior verdade, a maior felicidade. É por isso que a gente está aqui hoje. É graças a Ele. Essa deve ser a verdade que vai conduzir a gente em todos os momentos, em todas as eras. Mas eu preciso querer conhecer. Eu preciso querer conhecer, eu preciso realmente, não porque, realmente em resposta a esse amor. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que a gente está aqui hoje, GYC. Esse é o motivo. E tem até uma questão, eu achei várias coisas legais na lição, inclusive a lição está toda marcada. Mas assim, olha que interessante que fala na parte de sexta-feira. Para fortalecer nossa confiança em Deus, Cristo nos ensina que devemos nos dirigir a Ele por um novo nome. Um nome enlaçado com as mais caras relações do coração humano. Concede-nos o privilégio de chamar o infinito Deus de nosso Pai. É uma comprovação daquilo que Ele já fez. É a confiança, a certeza que a gente pode ter naquele que tanto nos amou, que deu a sua vida, para que hoje, por meio de Cristo, Ele é a chave de todas as coisas. Não tem como a gente desvencilhar a oração de Cristo. Veja que interessante, tem mais um trechinho aqui que eu anotei, que eu acho que é fundamental. Fala assim, a oração está lá no livro Caminho a Cristo, que inclusive, se você ainda não leu, leia, porque foi o livro que mudou a minha vida. Fala assim, a oração é como abrir o coração como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de que o que a gente fale é para Deus, Ele não saiba. Mas, na realidade, é para que seja uma forma de Cristo estar em nós.
Olha que interessante, é muito mais sobre a transformação que Deus vai fazer na nossa vida a partir do momento que a gente ora. Quando você fala isso, você fala assim, nossa, abriu minha mente. Sabe aquele emoji do WhatsApp de explosão? Eu fico tipo assim nessas horas. E para finalizar, eu acho interessante aqui, ó, aquela frase que a Irmã White tanto fala, né? A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva a Ele. É uma forma em que Cristo, que é a escada, que é a nossa ponte sobre o abismo, faz com que a gente possa se relacionar com Deus. Então, olha que interessante, na oração não tem como a gente desvencilhar o grande conflito e o caráter de Deus. E a partir do momento que eu conheço a Deus, eu consigo fazer o que o Gui falou, que é compartilhar para as pessoas. Prometo que eu paro, gente, só tem uma coisa que eu acho legal falar. É o seguinte, tem uma analogia que eu gosto bastante, e eu espero que vocês não me julguem, tá bom? Mas se me julgar, também tá tudo bem. Sabe quando você vai passar num lugar que você fala assim, nossa, que cheirinho bom. Vocês já tiveram isso? Por favor, levanta a mão para não me sentir julgada. Ah, então não sou só eu, obrigada. Sabe isso? Você fala assim, nossa, quem que passou por aqui? Que coisa boa. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente se relaciona com Ele, é o perfume da graça que vai aparecer na nossa vida. E quando a gente passar, você não vai ter que ter falado nada. A sua vida, a sua atitude vai mostrar, eu estava com Cristo. Quantos querem se banhar desse perfume da graça? Eu quero. Amém. A partir do momento que você se relacionar com Deus verdadeiramente, e é a obra que Deus faz, porque até a nossa vontade de orar é Deus que coloca no nosso coração. Por isso que é tudo sobre Ele. E quando a gente fizer isso, aí sim as pessoas vão ver Cristo em nós, porque nós primeiro vivemos com Ele, assim como Jesus fazia com Deus. Sim. A partir do que vocês falaram aqui agora, eu queria trazer como se fosse o primeiro passo para a gente ter uma intimidade maior com Deus e aprender o que é oração. Ellen White fala assim, inclusive está na lição de segunda-feira, o primeiro passo ao nos aproximarmos de Deus é conhecer e crer neste amor que Deus tem por nós. Pois é mediante a atração de seu amor que somos induzidos a ir para Ele. Isso ela comenta falando justamente da parte onde Cristo chama Deus de Pai. Ou seja, qual é o primeiro passo? Reconhecer o amor de Deus. E quando a gente reconhece o amor de Deus, a gente vai para o segundo passo, que é o que eu queria trazer agora para a discussão aqui com vocês. O discípulo, ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, ensina-nos a orar. Essa frase ela é muito significativa, porque no contexto judaico, isso era como se fosse uma humilhação. Porque, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu ele sobe lá para orar e fala o seguinte, eu, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aqueles outros pecadores. Eu não sou como o publicano. E ele tinha toda uma oração formada, como o Igor muito bem comentou, uma oração padrão, uma oração com palavras prontas, vãs repetições. E aqui, fala que um dos discípulos, reparem bem, não são todos os discípulos. Jesus tinha mais de 70 discípulos, e apenas um olha para ele e fala, Senhor, ensina-nos a orar. O único que teve a disposição para ter a humildade e o reconhecimento de que ele precisava aprender a orar. Então, o primeiro passo, reconhecer o amor de Deus. Depois, reconhecer que nós precisamos aprender dele, a humildade. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês agora. Eu queria trazer um ponto bem legal que me chamou a atenção aqui, não está na lição, mas eu fiquei me perguntando, por que Jesus começa aqui com o Pai Nosso, né? E depois ele dá uma lição aqui no verso 13, né? Porque aí ele faz conta a parábola, né? E faz uma analogia ali, uma comparação, um contraste, né? Do homem que vai pedir o pão para a pessoa que ele estava recebendo, e ele fala, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe os pedirem. Por que Jesus ele fala de oração e depois ele fala do Espírito Santo? Isso chamou muito minha atenção e eu fiquei me indagando, né? E eu lembrei de um texto que diz assim que a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades, qual que é? É o Espírito Santo. É o derramamento do Espírito Santo. Essa deve ser a nossa maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Lá em Mateus, Jesus ele apresenta quais são as necessidades do ser humano. É quanto ao comer, beber e vestir, né? Mas a maior de todas as nossas necessidades é o derramamento do Espírito Santo. E eu achei um texto aqui no livro Recebereis Poder, que diz assim, ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais.
A este dom nada poderia ser acrescentado. Por meio dele são supridas todas as nossas necessidades. O Espírito Santo é a presença vital de Deus, e se for apreciado, suscitará louvor e ações de graças, e este estará sempre jorrando para a vida eterna. A restauração do Espírito é o concerto da graça. Eu não sei se vocês conseguiram captar o texto todo, mas isso daqui me impressionou demais. Porque é o Espírito Santo, sendo a nossa maior necessidade, é o que vai nos dar aquilo que a gente precisa ter para dar para os outros, que foi o que Jesus fez ali na comparação. Jesus, ele não orou, aqui mostrando com relação à oração, fazendo a analogia, ele não foi pedir algo para ele, aquele homem que foi importunar o vizinho. Ele foi pedir algo para fazer o quê? Para dar. Então, eu acho que esse é um papel importante das nossas orações também. Deus não ouve orações egoístas. Deus não ouve orações egoístas. Deus ouve aquelas orações que são feitas com sinceridade, reconhecendo a nossa dependência, mas que seja algo para a gente beneficiar o nosso próximo. Eu lembro que em 2018, na verdade em 2017, eu morava aqui em São Paulo e eu recebi um convite para um projeto, um ano em missão no Chile. E eu não fui, desisti do projeto, não fui. Quando foi em 2018, eu estava passando por um momento muito difícil, emocional, e assisti uma pregação sobre depressão. E neste momento que eu terminei de assistir a pregação, eu orei a Deus sozinha na sala de casa e falei assim: Senhor, não me deixe ter depressão, por favor, Senhor. E neste momento, quando eu levantei da minha oração, recebi uma mensagem no meu WhatsApp: Thalita, esse ano você não quer vir mesmo para o projeto Um Ano em Missão no Chile? Eu falei: está aqui a resposta da minha oração. Eu entendi que para Deus não permitir que eu tivesse depressão, Ele ia me levar para o campo missionário para cuidar de outras pessoas. Olha só como que é o poder da oração. Quando a gente ora não para nós, mas em benefício do próximo, Deus, ele respondeu prontamente. Eu acabei de levantar da minha oração, Deus respondeu. E aí ele foi quando começou a minha jornada missionária com Deus, né, em tempo integral. E Deus me levou para um ano em missão e para uma vida em missão hoje. Amém. Então, são essas orações que Deus está ansioso para responder. Quando a gente ora não para nós, mas quando a gente reconhece a nossa dependência, a nossa maior e mais urgente de todas as necessidades é o derramamento do Espírito Santo, para que nós possamos ter algo a oferecer, a dar para outras pessoas. Porque nós, por nós mesmos, não temos nada. E até uma coisa que eu achei, rapidinho, prometo. Uma coisa que eu achei interessante é a questão de que a gente anseia pela chuva serôdia, não é? Quantos aqui anseiam? Todos anseiam, não é? E assim, a lição me trouxe uma reflexão muito interessante que o pastor Adolfo também trouxe no primeiro dia. Nós precisamos clamar incessantemente por isso. E veja que interessante, não é só clamar, mas sim buscar. Então, tudo se conecta novamente. Eu busco, conheço a Deus, eu entendo quem Ele é na minha vida e eu quero que o Seu reino venha. Eu vou clamar pela presença do Espírito Santo na minha vida. E a partir do momento eu vou fazer como a Thali falou, eu vou compartilhar para as outras pessoas. Mas receber o Espírito Santo deve ser um clamor da nossa geração. E como jovens de UIC, você que está aqui, é o nosso desejo, não é? Que a gente realmente possa não fazer isso porque é bonito, é bacana, não. É porque a gente realmente acredita, porque a gente realmente conheceu esse Cristo que a gente tanto fala. Porque a partir do momento, eu bato muito nessa tecla, tá? Mas é o que eu acredito mesmo. A partir do momento em que a gente é feliz com Jesus, a gente entende como essa vida que a gente pode viver de forma leve. E poder ter um sorriso no rosto por falar, eu conheço o Cristo a quem eu sirvo, assim como a irmã White falou na sua última pregação, que ela falou assim, eu sei em quem tenho crido. Aí sim, a gente está pronto e preparado para pregar a mensagem do terceiro anjo. Uma coisa muito interessante aqui, eu estava essa semana lendo Desejado de Todas as Nações, capítulo 44, e ali Ellen White ela vai comentar que os fariseus, quando eles viam Jesus, eles estavam sempre incitando, faz um milagre, demonstra o teu poder e vamos crer em ti. E aí Ellen White ela comenta sobre isso e está relacionado ao que Thalita falou. Aqui, geralmente, nós fazemos uma aplicação errada do que está escrito aqui em Lucas 11. Pedir, dá-se-vos-á. Se você quer um emprego, peça a Deus. Emprego com um salário maior, peça a Deus. Se você quer trabalhar naquela empresa que você sempre sonhou, com aquele padrão de salário, peça a Deus, peça, e Ele vai te dar.
e a gente descontextualiza. E Jesus aqui ele chama a nossa atenção para o fato de que a maior bênção que pode ser concedida a nós É Ele mesmo. é Ele mesmo, é o Espírito. Ele fala, né? Quanto mais vós, se vocês que são pais, né, terrenos, são maus, sabem dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então ele faz ali um contraste, né? Não são coisas, não são possessões, não é você ter, é o Espírito em você. E aqui, só para finalizar aqui a minha fala, o texto diz assim, ó, fariseus e saduceus foram então em busca de Cristo pedindo um sinal do céu. Quando nos dias de Josué, Israel saiu à batalha com os cananeus em Bet-Horon, o sol se detivera, a ordem do chefe, até que fosse conseguida a vitória. E muitas idênticas maravilhas tinham se operado na história deles. Um sinal assim foi solicitado de Jesus. Eles queriam ver fogo do céu, aquela coisa maravilhosa, extraordinária. Esses sinais não eram, todavia, aquilo que os judeus necessitavam. Nenhuma prova meramente externa seria proveitosa. O que precisavam não era de iluminação intelectual, mas de renovação espiritual. E aí aqui ela avança e diz assim, que existe um milagre, um grande milagre a ser operado em nossas vidas. E olha o que está escrito. Hipócritas, disse Jesus, sabeis diferenciar a face do céu estudando o céu? Podiam predizer o tempo e não conheceis os sinais dos tempos? Palavras de Cristo proferida com o poder do Espírito, que os convencia do pecado, era o sinal dado por Deus para a salvação deles. E aqui ela avança e diz assim, ó, toda vez que uma alma se converte e aprende a amar a Deus e guardar-lhes os mandamentos, cumpre-se a promessa por ele feita, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. A mudança do coração humano, a transformação do caráter, é um milagre que revela um Salvador sempre vivo, operando para salvar almas. Uma vida coerente em Cristo é um grande milagre. Eu pude ver nesse texto que não existe coisa maior que eu possa receber de Deus do que a transformação do meu caráter. Quem ora viveu nas drogas, na prostituição, no crime, na violência, o maior milagre que essa pessoa pode ver não é um fogo descendo do céu, uma bênção, 1 milhão vindo lá na conta. É o coração que ora servia a Satanás, agora se inclinar para as coisas de Deus. Esse é o maior milagre que a gente tem que esperar. É isso que Deus tem a fazer na nossa vida. Quando Ele fala, né, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que poder é esse que opera em nós? É o Espírito Santo. E Ele vem através da oração. Rapidinho aqui, o Gui ele falou duas coisas muito interessantes. Você precisa, para Deus atender, para você orar a Deus, você precisa entender quem Deus é. E Deus é amor, bondade, justiça. Você tem que ter uma contemplação do que é Deus. E a segunda coisa para você orar a Deus, para você começar a ter uma comunhão mais viva com Deus, é você entender a sua condição como pecador, certo? E você só vai entender a sua real condição como pessoa, como realmente uma pessoa pecadora que necessita da graça de Jesus. Você só consegue compreender isso de uma forma mais completa em um lugar, na cruz de Cristo. Por isso que a cruz de Cristo, ela é o centro das Escrituras. Porque através da cruz você contempla Deus, você percebe quão santo e puro Deus é, e quão impuro você é, e quanto você necessita da pureza de Cristo, quanto você necessita do amor de Cristo, o quanto você necessita da justiça de Cristo. Por isso que é através da oração que Cristo ele vai colocar a sua justiça em nós, porque é através da oração que nós entregamos nosso coração a Deus. E o que você tem a entregar a Deus? Eu e você não temos nada a entregar a Deus a não ser um coração impuro, sujo, imaculado pelo pecado, certo? E Deus ele aceita essa nossa entrega como a única coisa que nós podemos fazer para obtermos a salvação. Então, Ele coloca em nós a justiça, a misericórdia e o amor de Cristo. Tem um texto de Ellen White
eu li isso recentemente, em que ela fala que as nossas intenções valem mais para Deus do que as nossas ações, certo? Então, as nossas intenções, elas são mais válidas a Deus do que as nossas ações. Por quê? Qual que é a ação? A pregação do evangelho é o que Jesus precisa para voltar, certo? Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Agora, a nossa intenção ao estar pregando o evangelho, qual que é a nossa intenção? É para engrandecimento próprio? É para eu ter algum engrandecimento meu ali, para eu estar aparecendo em algum lugar, não sei? Não deve ser essa a nossa intenção, certo? E Deus, pode ser a obra mais santa que você estiver fazendo, Deus ele não vai aceitar enquanto você estiver fazendo isso com o coração impuro ainda, certo? Com o coração cheio de orgulho e de egoísmo. E você só vai ter um coração limpo, eu e você só vamos ter um coração limpo, umas intenções boas, as intenções corretas, através da entrega a Cristo. E a gente faz isso através da oração. Por isso é tão importante. Eu queria só compartilhar aqui um trecho na parte de quinta-feira que eu anotei incrível e fundamental, então eu tinha que compartilhar. Fala o seguinte: nosso acesso ao céu é garantido por meio de Cristo, e é por isso que oramos em nome de Jesus, por causa de tudo que Ele fez e da vitória que obteve. Todas as promessas de Deus agora são nossas. Que a gente realmente possa se apegar ao que Cristo fez e tomar a posse de todas as coisas, inclusive da morte de Cristo, para que a gente se achegue ao Pai com a certeza de que nós estamos salvos por meio de Cristo Jesus, que é o motivo de todas as coisas. Eu queria trazer um texto onde Jesus fala o seguinte: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse texto conecta muito bem o que o Arthur trouxe junto com o Igor a respeito do Espírito Santo, porque no texto original, o que Jesus está querendo dizer é como se fosse o seguinte: sabe quando tem uma espiga ou algum tipo de mato mesmo, e passa um vento e ele se inclina? Então, é exatamente isso que Cristo quer transmitir através desse texto. O humilde de espírito é aquele que, quando vem o vento do Espírito Santo, ele se inclina para atender a sua voz. Agora, em Isaías capítulo 59, no verso 1 e 2, se você estiver com a sua Bíblia, abra e acompanhe a leitura desse texto comigo. Fala algo muito importante. Isaías 59, verso 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Amém? Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, Deus ele quer se aproximar de nós, ele está com a mão aberta para atender, com o ouvido aberto para ouvir, mas os nossos pecados nos separam dele. Por isso é tão importante na oração, depois de se apresentar ao Pai, Jesus falar o seguinte: Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, o perdão ele é essencial para que a gente possa se achegar a Deus. Por isso o tema da justificação pela fé é tão importante, porque como o Rubens muito bem falou ontem, o que é justificação? Vocês lembram? É o perdão. É o perdão. A única maneira de nos apresentarmos a Deus é se em nome de Jesus obtermos o perdão dele, e assim podemos receber o Espírito Santo, podemos clamar, podemos pedir, mas não só para nós mesmos, mas também a nossa relação com as outras pessoas é determinante para Deus atender aos pedidos das nossas orações. Porque ele diz que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados pelo nosso Pai. Só para finalizar, né, que eu vi que o pessoal já levantou a plaquinha. Uma coisa muito importante, que é até o tema da lição, com relação à perseverança, à persistência, né? E eu vejo isso com relação à oração em todas as coisas. Muitas das vezes a gente não ora para Deus para as coisas pequenas também, né? Eu tenho o hábito de orar quando eu estou dirigindo, se eu preciso de uma vaga, eu falo: Senhor, me ajuda a encontrar uma vaga, eu preciso estacionar esse carro. Assim, em tudo, eu acho que a gente tem que desenvolver essa dependência de Deus, e Deus sempre responde. E para mim é isso que mais mostra ainda a grandiosidade de Deus na minha vida. Porque Ele é tão grande, tão maravilhoso, mas Ele está ouvindo as pequenas coisas que a gente ora. Às vezes a gente não quer orar pedindo para Deus coisas pequenas, porque a gente fala: Deus não vai se importar com isso, né? Deus não vai me ouvir isso. Como o Diogo falou: eu não vou pedir para Deus: Senhor, eu quero namorar uma mulher bonita, né?
Coisas assim simples que a gente às vezes tem medo de orar, pedir a Deus, não sei. Mas é isso que é interessante. E é isso que mostra a grandiosidade de Deus, porque Ele está pronto a nos atender até nos mínimos detalhes da nossa vida. E a perseverança, né? Como diz aqui, eu fiz essa relação da nossa persistência na oração com relação ao Espírito Santo, que essa é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. E a continuação do texto diz que ela só virá com a oração persistente. A gente precisa perseverar na oração e clamar ao Espírito Santo. E muitas das vezes pode ser que gotas já estejam sendo derramadas na nossa vida e a gente não esteja percebendo. Mas a gente não desanimar e perseverar na oração. Não desanimar. A gente precisa finalizar por conta do tempo. Só para fechar, e uma coisa importante, Deus tem me dado uma mensagem muito especial nas últimas 3 semanas, um mês mais ou menos, sobre a questão do Espírito. Eu não preciso ser só usado, eu preciso ser morada. Mas para que eu possa ser morada, Deus tem que tirar as sementes que Satanás colocou no meu coração e tem que colocar a verdade. Quando a gente vai em oração a Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho. Essa palavra caminho é caráter. Caráter é uma marca, é algo impresso. Existe no meu caráter e no seu caráter, pelas experiências da vida, existem marcas. E essas marcas, elas fazem com que a gente erga um muro entre nós e as pessoas e entre nós e Deus. O perdão do meu pecado, ele não remove essas marcas. Isso é um trabalho de uma vida, a transformação do caráter. Então eu tenho que pedir a Deus para que tire essas marcas de maltrato, relações complicadas, experiências difíceis da vida. Tudo isso faz com que o nosso coração seja endurecido para a obra do Espírito e para as nossas relações pessoais também. Então, por isso que Jesus, quando ele estava ali com os discípulos, ele pediu: não saiam, estejam em oração, unidos. Aquele momento ali foi o momento em que eles abriram o coração para que o Espírito sondasse, mostrasse os traços, as coisas erradas que existiam entre eles, para que pudesse ser removido e o Espírito pudesse descer. Esse mesmo processo precisa acontecer em nós. Existem marcas profundas no nosso caráter, que a gente tem que todos os dias pedir para que Deus sonda-me e conhece. Mostra-me, Senhor, onde está o erro. Está escrito em Jó: o que não vejo, mostra-no tu. Que nós possamos pedir a Deus: Senhor, mostre onde está no meu caráter essas barreiras que foram criadas, para que eu possa entregar a Ti e o Senhor possa enviar o Teu Espírito com poder na minha vida, para que eu possa ser bênção, para que eu possa cumprir a missão que Deus me deu. Amém? O perdão está incluso aí também, né? Isso, exatamente. Nessa Agora a gente, infelizmente, precisa finalizar. Você quer saber mais? Depois acesse o nosso canal do YouTube de UIC Brasil, todo domingo às 9 da manhã. Você vai conseguir acessar a nossa lição, tá bom? Isso aí. Bom, então, resumindo, eu acho que tem um texto que resume muito bem para a gente fechar, que as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão individual, não são ganhas pelo talento ou pela educação, mas são ganhas quando uma fé fervorosa e agonizante entra na sala de audiência de Deus e lança a mão do braço forte da oração. Que hoje você possa reconhecer sua dependência de Deus, pedir perdão a Ele e, pela fé e persistência, obter a bênção do Espírito Santo. Amém? Vamos fechar com uma oração? Thalita, você pode orar para a gente? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Sabemos que o Senhor habita no trono de Safira, mas também o Senhor habita aqui em nossos corações. Queremos agradecer pela presença do Senhor aqui conosco. Queremos também, Senhor Deus, pedir que o Senhor permaneça, faça morada em cada coração aqui e que o Senhor nos ajude, Pai. Sabemos que nós, da nossa carne pecaminosa, não temos por nós mesmos o desejo de orar, mas queremos que o Senhor implante, através do Teu Santo Espírito em nós, essa necessidade, esse desejo de orar, de passarmos tempos com o Senhor no nosso cantinho secreto, Pai, em oração, em comunhão com o Senhor.
e clamando principalmente a nossa maior e mais urgente de todas as nossas necessidades, que é o derramamento do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos sair cheios, com o rosto iluminado com a glória do Senhor, proclamando a última mensagem, Senhor Deus, para este tempo, para que pessoas sejam convertidas, Senhor Deus, e Jesus volte com poder e grande glória. Que o Senhor nos capacite e nos prepare para isso, Senhor Deus. E assim como o Igor comentou, tire as ervas daninhas do nosso coração, arranque elas, Senhor Deus, pela raiz. Se for a falta de perdão, o descontentamento, traumas do passado, o Senhor nos conhece. Então, que o Senhor nos purifique, nos lave, nos santifique no sangue do Cordeiro e nos prepare, Senhor Deus, para esta grande obra que o Senhor nos chamou. Permaneça aqui conosco, que o Senhor nos ajude a nos permanecer em reverência, em adoração a Ti, e que o Senhor continue aqui, Pai, com a programação da segunda hora. Te agradecemos pelo Teu amor e por essa lição tão maravilhosa que o Senhor nos deu. E oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Feliz sábado! Que lições maravilhosas nós temos aprendido aqui. Quanta mensagem importante que o Senhor tem comunicado a nós. Às vezes, nosso dia a dia pode ser, sim, é verdade, que a gente não repare e, devido à correria, a gente acaba não prestando atenção e não fazemos de Cristo a nossa força. Nós podemos ser fortes em Cristo através da oração constante, diante dos desafios da vida, diante das dificuldades, diante das provações. E eu tenho certeza que o Senhor está aqui nesta manhã conosco para nos ensinar a como podemos ser fortes nele. Eu desejo do fundo do meu coração que cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos ter aprendido a beleza de ser fortes como um menino. Para a honra e glória de Deus, eu convido você a meditar na letra dessa canção. Muitas vezes passamos por angústias, provações, lutas. Existe uma citação que eu carrego no peito que diz o seguinte: filhinhos, conheço as vossas dores, as vossas lutas e as vossas lágrimas. Eu também chorei. Aqueles pesares demasiados profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Ainda que tua dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. É nas dificuldades que o Senhor Deus nos torna fortes, quando confiamos nele. E com as mãos de um Pai amoroso, Ele deseja nos guiar. E essa canção conta a minha e a sua história de vitória. Ouça. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais,
sem ver que no meu peito eu escondo o meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura, dentro da armadura que é Cristo, dentro da armadura sou um menino. Viver com Jesus agora nos preparará para aquele momento que faremos de Cristo plenamente o nosso abrigo e podemos dizer: Deus meu, em Ti confiarei e somente a Ti buscarei. Que o Senhor seja a nossa força a cada dia. Feliz sábado. Nesse momento a gente vai ter um tempinho, a gente só vai organizar aqui rapidinho, a gente vai entrar com a parte do culto divino. Então eu peço que quem puder ficar sentado é melhor, lembrando da nossa reverência aqui dentro, e a gente já vai iniciar com o culto divino. Muito obrigada.
Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Ergo meu louvor. Amém? Que Deus seja louvado. Nós estamos aqui nesta manhã para celebrar o que Jesus fez, tem feito e o que Ele fará em nossas vidas. Esse congresso tem falado muito aos nossos corações. E aqui eu vos apresento o coral de UIC. Nós estamos aqui felizes, unidos, e nós iremos louvar ao nosso Deus, todos juntos. Eu gostaria isso. Eu convido a você, meu irmão, a abrir as vossas Bíblias, os vossos inários, enquanto a orquestra aqui está se preparando. Vamos continuar cantando, Rafael? Vamos continuar louvando ao Senhor? Vamos cantar Remido. Remido é o hino de número 156 do inário. Remido. Vamos lá. Remido. Louva, remido. Aleluia. Remido e feliz com Jesus eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo. Para sempre eu vou caminhar. Remido, remido no sangue do meu Salvador. Remido para sempre por Cristo, fui salvo por seus. Mulheres pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar, vivendo. Eu quero servi-lo e um dia no céu vou morar. Todos juntos. Remido, remido
Vamos cantar a capela uma outra música? Todo mundo vai saber aqui? Vamos cantar Deus é tão bom. Enquanto a orquestra se prepara aqui. Vamos, igreja, cantar Deus é tão bom? Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Voltará. Para quem? Para mim. Amém. Ser minha vida, Senhor.